Amém. Meus irmãos, hoje nós continuaremos a nossa exposição do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e nós iremos para o capítulo 13, versos do 10 ao 17. Estará projetado aqui, mas caso você queira também acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade, tá bom? Lucas 13, do 10 ao 17, diz assim a leitura da palavra do Senhor. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: Mulher, você está curada de sua doença. Então, ele a tocou. E no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: Hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu quero que você imagine um mundo onde o horizonte é permanentemente o chão. O chão é tudo o que você pode ver. Para a mulher desse texto aqui, a vida não era composta por rostos, pelas nuvens ou pelo brilho do sol. O que ela via era a poeira dos pés daqueles que passavam por ela. Por 18 anos. E veja, alguns de vocês nem têm essa idade ainda. Por 18 anos, a coluna daquela mulher foi uma prisão de carne e osso. Curvada não apenas pelo físico, mas por uma opressão espiritual que a impedia de olhar para o alto. Essa mulher estava presa, amarrada. E ela é um retrato vívido da humanidade sob o efeito do pecado. Todos nós, de alguma forma, ficamos curvados. O pecado torna o ser humano totalmente incapaz de se endireitar por conta própria, ou de buscar a Deus por vontade própria, por suas forças próprias. E aí, nessa manhã de sábado, Jesus entra numa sinagoga, não apenas para cumprir um ritual. Jesus entra na sinagoga para manifestar de forma visível o reino de Deus, o reino que ele estava anunciando desde o início do seu ministério. Ele não espera ser chamado. A graça do Senhor é soberana e proativa. Ele vê o que está acontecendo ali e ele vai ao encontro daquela mulher. Ele vê o que ninguém mais quer ver. Ele toca o que a religiosidade da época, e olha, a nossa muitas vezes também, considera impuro. Não toque nessa mulher, ela é impura. A libertação que Jesus oferece aqui não é apenas um alívio para as costas daquela mulher que estavam encurvadas há 18 anos. Mas é uma restauração de identidade, é algo mais profundo. É uma restauração do propósito daquela mulher diante do seu próprio Criador. O que Jesus faz é interromper a rotina religiosa da sinagoga no sábado. Uma religiosidade naquele momento, naquele lugar, morta. E ele faz isso para inaugurar a vida abundante, a vida que ele nos oferece através da Escritura. Então, ao olharmos para esse texto, nós veremos que o poder de Jesus não é um fim em si mesmo.
Muitos de nós, às vezes, nos tornamos caçadores de milagres. Olha, disseram que o pastor tal cura, disseram que em tal lugar acontece tal coisa, mas o poder de Deus, o poder de Jesus não é um fim em si mesmo, é um meio para que a glória de Deus seja manifestada entre as pessoas. E a libertação que Ele opera vai nos retirar da curvatura do egoísmo, do medo, e vai fazer com que nós fiquemos de pé, de verdade, como verdadeiros adoradores, como aqueles que reconhecem a sua dependência do Senhor Jesus. Através do relato desse texto de hoje, nós lembraremos que Jesus vê a nossa necessidade, não só a necessidade daquela mulher. Jesus enfrenta as estruturas que tentam nos manter cativos, às vezes estruturas nossas mesmos. E finalmente, Jesus restaura a capacidade de celebrar as maravilhas do Senhor. E é por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é libertos por Jesus. E em resumo veremos que Jesus nos liberta para vivermos para a glória de Deus. Jesus nos liberta para vivermos para a glória de Deus. Nós teremos 3 verdades principais nesse texto. Jesus vê, Jesus enfrenta e Jesus restaura. Jesus vê, Jesus enfrenta e Jesus restaura. E a primeira verdade que veremos é que Jesus vê quem precisa de libertação. Crianças, se preparem. Majuzinha, eu sei que você já está com o seu desenho pronto aí. Desenhe uma pessoa encurvada, olhando para o chão. Tá bom? Alguém aqui se lembra do Corcunda de Notre Dame? Pois é, pode ser um exemplo para você. Desenhe uma pessoa curvada, olhando para o chão. Queridos, como nós estamos dizendo, desde Lucas 9:51, Jesus está na sua jornada em direção a Jerusalém. Daqui a uns dias eu vou fazer o que aqueles pregadores fazem. Repitam comigo. E aí vocês vão falar, porque isso já ficou na cabeça, né? Jesus está na sua jornada em direção a Jerusalém, que é o centro religioso, onde ele cumprirá a sua missão de sofrimento e de exaltação. Primeiro vem a cruz, depois vem a glória. E ele está ensinando nas sinagogas, ele está aproveitando as oportunidades para ensinar, retomando o tema tão falado do hoje da salvação, do reino de Deus que havia sido inaugurado com a chegada dele. Aquele reino que ele inaugurou ainda em Nazaré, quando ele começou o seu ministério. E o texto remete à promessa de Deus a Abraão, e também à libertação no Egito, lá atrás, nos primeiros livros da Bíblia, mostrando que o Deus que ouviu o clamor de Israel naquele tempo, agora vê a aflição de uma filha de Abraão, que está dentro da promessa, aquilo que a gente falou do João, uma filha de Abraão. E o cenário então é uma sinagoga no sábado, é como se fosse nós hoje, na igreja, no domingo, o dia do Senhor. Um local e um tempo dedicados a instrução da lei de Deus, assim como estamos fazendo aqui e agora. E Jesus então é apresentado como o mestre que ensina ao povo. Mas a autoridade de Jesus vai muito além das palavras. Ele não apenas fala. As ações de Jesus nas sinagogas são a corporificação da boa notícia do Senhor, a boa notícia que ele proclama da chegada do reino de Deus. Então a presença de Jesus no sábado sinaliza, mostra àquelas pessoas que este é o dia apropriado para a visitação redentora de Deus. Deus estava no meio deles, afinal, um dos nomes dados a Jesus na Bíblia é Emanuel, que significa exatamente Deus conosco. Deus deixou a sua glória e veio habitar conosco, e ali estava ele, o próprio Deus, junto com as pessoas na sinagoga. E a mulher aparece com um espírito de enfermidade, uma descrição que indica que o seu problema físico possui raízes espirituais, um tipo de desordem maior. Nós podemos até chamar de um cativeiro satânico. Ela estava presa espiritualmente falando. Vocês se lembram que Lucas, o escritor do Evangelho, era um médico. Então ele descrevia os detalhes da enfermidade, mas aqui ele deixa claro mais do que a enfermidade. Nos outros evangelhos, nós não vemos
tantos detalhes sobre doenças como em Lucas, justamente pelo fato de Lucas ser um médico. E ele está interessado aqui não apenas nesse diagnóstico médico. Lucas está interessado na realidade espiritual daquela mulher que estava amarrada pelo inimigo. 18 anos de curvatura, meus irmãos. Representando uma vida de marginalização social e privação de status. Pensem, 18 anos curvada. Nos nossos dias nós já seríamos marginalizados. Agora imagine isso há muitos e muitos séculos atrás, quando as doenças eram atreladas à vida espiritual e as pessoas de fato ficavam de lado por terem doenças. Era assim que essa mulher vivia. Então Jesus toma essa iniciativa soberana. Ele olha para aquela mulher, coisa que muitos não faziam. Infelizmente, nos nossos dias, nós também já nos acostumamos, por exemplo, com os moradores de rua. Eles já fazem parte da paisagem da cidade. Muitas vezes nós só tomamos cuidado para desviar, ou o cheiro muito forte nos lembra que tem algum ali e a gente sai de perto. Mas Jesus vê aquela mulher, ele chama aquela mulher, sem que ela tenha pedido cura, sem que ela tenha manifestado algum tipo de fé explícita. Ela só estava ali, mas Jesus a viu. O que ressalta que Jesus busca o perdido antes de o perdido ir até Jesus. A iniciativa da busca é sempre do Senhor, e nós respondemos a essa busca dele. E quando Jesus chama aquela mulher para o centro, ele começa um processo de restauração, não somente física, mas do status daquela mulher diante de toda a comunidade. Então esse ato de cura é uma combinação poderosa da palavra do Senhor e do toque. E como você se sente quando você está mal e você é abraçado? O toque é algo tão importante. Jesus quebrou os protocolos e tocou aquela mulher. E ele proclama: mulher, você está curada da sua doença. A palavra grega que Jesus usa aqui é uma palavra que remete à libertação, à soltura. Alguém que estava preso e que foi liberto. Não somente alguém que estava doente e foi curado da sua doença. O que define em muito no Evangelho de Lucas o programa missionário do Senhor. O Senhor veio para isso. Ele veio para anunciar o reino de Deus em primeiro lugar, mas ele também veio para libertar o cativo de todas as suas amarras. E quando Jesus impõe as mãos sobre ela, ele cruza as barreiras de pureza ritual que os judeus tinham. E ele faz isso para comunicar a aceitação e o poder de Deus diretamente ao corpo debilitado daquela mulher. Quando Jesus toca o impuro, ele não fica impuro. O impuro é purificado por Jesus. É completamente diferente, meus irmãos. E a reação da mulher é imediata, é instantânea. Ela se endireita e a primeira coisa que ela faz é glorificar a Deus. Porque ela sabe quem ela era. Ela sabe o que ela passou ao longo daqueles 18 anos. E ela sabe o que o Senhor acabou de fazer com ela. O milagre não apenas restaurou a coluna daquela mulher. O milagre restaurou a voz daquela mulher para que ela pudesse louvar a Deus. Assim como nós fizemos com o nascimento do João. Louvar a Deus por aquilo que ele tem feito. Na perspectiva de Lucas, nós vemos que aquilo que foi destruído pelo inimigo é reconstruído pela majestade de Deus. Isso através do nosso sumo sacerdote, que não permanece indiferente às nossas fraquezas. Às vezes nós temos aquela visão deísta, em que Deus criou o mundo, deu corda no relógio e deixa o pau torar. Agora vocês fazem o que vocês quiserem aí. Mas essa visão, meus irmãos, não é a visão bíblica. O nosso Deus é um Deus que entra na história, que se importa conosco, que chora conosco e que diz que vai caminhar conosco todos os dias até o fim, até a consumação dos séculos. Ele é aquele que possui esse olhar soberano para nos encontrar no nosso estado de necessidade total. Enquanto o pecado nos curva sobre nós mesmos, sobre as nossas perspectivas diárias,
Cristo é o único que pode, pelo seu toque, pela sua palavra, nos libertar de qualquer cativeiro, para que a gente olhe para a face do Senhor e encontre a nossa verdadeira dignidade nele, e não naquilo que fazemos, mas naquilo que somos em Cristo, na nossa real identidade. Então, meus irmãos, Jesus vê quem precisa de libertação, e em segundo lugar, Jesus enfrenta tudo o que escraviza. Agora, crianças, esse desenho é muito fácil. Uma corda sendo cortada por uma tesoura. Tá bom? Uma corda sendo cortada por uma tesoura. Meus irmãos, nesse ponto do texto, nós vemos o coração do conflito entre Jesus e a liderança religiosa de Jerusalém. E é incrível como esse texto se aplica exatamente para o dia de hoje. E você vai entender o que eu estou querendo dizer. O chefe da sinagoga representa o sistema que prioriza regras rituais sobre a misericórdia. Algo que Jesus já havia confrontado anteriormente quando ele lidou com os fariseus. Ali ele confrontou eles. E o contexto mostra que as instituições religiosas da época muitas vezes serviam mais para segregar, para separar as pessoas, os necessitados, do que curá-los. Eles queriam deixar longe para não atrapalhar a nossa reunião, o nosso culto. Tirem as crianças, elas estão falando muito alto. Pois é, meus irmãos, isso já acontecia naquela época. E a indignação aqui do chefe da sinagoga vai revelar um coração cativo ao legalismo. Aquele coração que coloca a lei acima de qualquer outra coisa. Ele não se alegra com a cura de uma pessoa que estava 18 anos cativa. Na verdade, ele vê o milagre como uma infração administrativa. Meus irmãos, é incrível a dureza do coração. Quando você vê uma pessoa sendo liberta e ao invés de você se alegrar com aquilo, você fala, mas ele fez errado. Ele colocou a mão direita na cabeça e não a esquerda. Ele usou muita água, ele usou pouca água, ele não falou tal palavra, ele falou tal palavra. É incrível. E quando esse homem fica indignado, ele se dirige à multidão, ao invés de se dirigir a Jesus, que foi quem realizou a cura. O que ele tenta com isso é exercer o controle social que a religião de fato exercia naquele tempo. O que ele tenta fazer é deslegitimar a autoridade de Cristo como o mestre supremo. Para ele, para aquele mestre da sinagoga, o sábado era um fardo de restrições, não um dia de libertação. Era o dia que eu não podia andar tantos metros, era o dia que eu não podia trabalhar, era o dia que eu não podia sair com os meus amigos, era o dia que eu tinha que cumprir regras. Mas Jesus responde daquela forma verdadeira de Jesus. Ele responde chamando-os de hipócritas. Alguém aqui tem dúvida que Jesus seria cancelado nos nossos dias? Hipócritas, não tem conversa com Jesus. Às vezes nós desenhamos Jesus como o velho do saco, ou o Papai Noel bonzinho que toma um tapa na cara e entrega um presente. Jesus é Deus, meus irmãos. Jesus é doce, mas ele é duro ao mesmo tempo. E na teologia de Lucas, a hipocrisia é a falha em perceber o propósito de Deus por estar focado em aparências humanas, em status humano. Olha, o pastor não está de gravata. O pastor não está de terno. Nossa, o pessoal do louvor tocou uma música muito animada, né? Mas será que pode isso? Jesus expõe nesse momento a inconsistência deles. A inconsistência desses que se preocupam mais com regras do que com pessoas. Porque eles cuidam melhor dos seus animais do que cuidam dos seres humanos feitos à imagem de Deus. Você liberta o jumento, você liberta o boi para que ele beba água no sábado, mas um ser humano tem que ficar doente. Ele tem que ficar doente porque hoje é sábado. O argumento de Jesus é um argumento que nós conhecemos na teologia como o argumento do menor para o maior. Se é permitido soltar um boi ou um jumento para beber água, quanto mais é necessário libertar uma filha de Abraão, alguém que está debaixo da promessa de bênção do Senhor.
Então Jesus, nesse momento, redefine o sábado não como um dia de inatividade passiva. No sábado, eu não posso fazer nada. Ele mostra que o sábado é o ponto mais alto da atividade redentora de Deus. E o que nós temos que fazer para usar o dia do Senhor como um dia de redenção? Aí é que está o problema. Não existe uma regra escrita. Faça isso, não faça aquilo. Nós temos que discernir espiritualmente com a sabedoria do alto o que nós devemos de fato fazer e o que nós não devemos fazer. Quando Jesus atribui àquela mulher o título de filha de Abraão, ele mostra algo teologicamente profundo, porque ela não é apenas uma doente, ela é uma herdeira das promessas da aliança do Senhor. Então, Jesus afirma que aquele cativeiro de 18 anos, imposto por Satanás, não anula o pertencimento do povo de Deus. Nós falamos sobre isso a semana passada. Às vezes você está doente e você ouve pessoas dizendo que você está doente porque não tem fé. Não tem nada mais demoníaco do que isso, meus irmãos. Não é atribuído a nós a cura, é ao Senhor, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Então, meus irmãos, Jesus torna essa intervenção uma necessidade divina para o cumprimento da promessa de Abraão, o cumprimento de que todas as famílias alcançadas pelo Senhor seriam abençoadas por Ele. E quando ele menciona Satanás, menciona que Satanás mantinha aquela mulher presa, ele enquadra a cura como um ato de guerra espiritual. E não se enganem, às vezes nós nos esquecemos disso, mas o mundo espiritual existe mesmo. Nós não estamos aqui apenas com carne e osso. As nossas emoções não são fruto apenas do nosso corpo físico. Não. Nós temos um espírito. E nós temos uma guerra espiritual. E Jesus deixa isso claro aqui. E ele mostra que ele resgatou, ele redimiu aquela mulher das trevas, pela graça dele. E ele veio justamente para isso, para soltar aquilo que o inimigo amarrou. Enquanto o sistema religioso se opunha àquela cura, eles iam acabando se alinhando, eles acabavam se alinhando, ironicamente, com o objetivo de Satanás de manter a humanidade cativa. É exatamente isso que o inimigo quer, que nós estejamos presos em amarras, muitas vezes geradas por nós mesmos. Mas o que Jesus faz é enfrentar a nossa escravidão do dever religioso e da justiça própria, que é algo que nós precisamos entender. Jesus nos liberta da ideia de que nós podemos manipular Deus através de regras, através de jejuns, através de penitências que nós fazemos. Então, olha, se eu fizer uma penitência, Deus vai me abençoar. Se eu der tanto dinheiro na igreja, Deus vai me abençoar. Esqueça! O Senhor não funciona dessa forma. Deus não é manipulado por ninguém. E Ele faz a sua própria vontade. Cristo é o nosso verdadeiro sábado. Sábado significa descanso. E Cristo é o descanso para a nossa alma cansada de tentar se salvar através de uma vida agradável, através da nossa própria honestidade, através dos nossos méritos, que são bons, mas são limitados, limitados pelo pecado. Então Cristo enfrenta não apenas Satanás, Ele também enfrenta a religiosidade morta que nos impede de experimentar a verdadeira liberdade da graça de Deus. Portanto, meus irmãos, Jesus vê quem precisa de libertação, Jesus enfrenta tudo o que escraviza, e por fim, Jesus restaura a verdadeira adoração. O último desenho que vocês vão fazer, crianças, o último, hein, Maju? Prometo. É de uma igreja cheia de gente. Esse aqui é mais difícil um pouco, hein? Uma igreja cheia de gente. Meus irmãos, a conclusão desse episódio aqui vai servir como uma ponte para as parábolas do crescimento do reino, que nós veremos nos próximos domingos. A parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Então, não falte, você vai ver a continuação daquilo que está sendo dito hoje. Após aquele conflito, após a cura do Senhor, o resultado é divisão da audiência.
Quantas vezes isso aconteceu quando Jesus falou? Jesus falou e as pessoas se dividiram para interpretar aquilo que o Senhor falou. Os oponentes são envergonhados pelo Senhor, mas o povo se alegra de ver aquilo que Deus fez. O que cumpre a profecia de Simeão, de que Jesus seria para a queda de muitas pessoas e para a elevação de muitas pessoas em Israel. O resultado da palavra de Jesus é a vergonha dos seus adversários. E nós precisamos entender uma coisa: existe uma diferença entre a cultura ocidental, de onde nós vivemos, e a cultura oriental. A nossa cultura é uma cultura de poder. O que nos faz fortes é o poder. E o que nos faz fracos é a gente não ter poder. A cultura oriental é conhecida como a cultura de vergonha e honra. É por isso que você vê, volta e meia, quando surge algum escândalo de corrupção, por exemplo, no Japão, a pessoa se suicidar. Porque ela não consegue conviver com a vergonha pública. Então, na cosmovisão oriental, as pessoas são guiadas por isso, vergonha e honra. E o que aconteceu ali, eles serem derrotados publicamente em um debate, significava perda de autoridade social. Foi uma baita de uma derrota para o mestre da sinagoga, para o chefe da sinagoga e para aqueles que estavam com ele. Jesus silenciou as vozes que usavam a lei para oprimir as pessoas, expondo a superficialidade da sua interpretação bíblica. E veja, qualquer semelhança não é mera coincidência. Você tem que usar tal roupa, você tem que falar tal forma, você tem que ouvir tal música, você tem que comer tal comida, você tem que fazer isso. Igrejas não são donas de pessoas, meus irmãos. Nós instruímos, mas quem faz de fato o trabalho é a palavra. O pastor não pode mandar em você, não. Não deixe isso acontecer, não. Se acontecer, diz para mim, cuida da sua vida, rapaz. Não temos que fazer isso. E não temos que nos sujeitar a isso. O pastor decide por mim. Não, não. Igreja, cria meus filhos. Não. Sua responsabilidade, sua vida. Então não seja escravizado pela religião. Mas seja obediente à palavra. Se a palavra falou, está falado. Aí cabe a você conhecer a palavra. Discernir a palavra, para escolher como você vai segui-la ou não. Então, enquanto os líderes se envergonham, a multidão se alegra. Uma alegria que não é apenas emocional, uma alegria que é o reconhecimento de que aqueles feitos maravilhosos de Jesus são a manifestação da majestade de Deus no meio deles. A adoração foi restaurada quando o povo viu a graça agindo em favor dos mais humildes. E quantas vezes nós vemos a Bíblia falar sobre o órfão, a viúva, o estrangeiro? Nós precisamos cuidar dessas pessoas. E se a igreja, se todos aqueles, lembram da série 86,3% de cristãos fizessem isso, vocês acham que nós teríamos um país tão desigual como temos? 86,3% da população brasileira se diz cristã. Meus irmãos, Jesus com 12 fez muito mais do que 86,3% da nossa população. Que isso, não faz o menor sentido. E a expressão feitos maravilhosos liga esse ministério de Jesus aos grandes atos de libertação lá do Antigo Testamento, como por exemplo, as pragas do Egito. Lembram das 10 pragas? É a mesma expressão, feitos maravilhosos. A abertura do Mar Vermelho, também, feitos maravilhosos. Jesus está agindo aqui como o novo Moisés, como o libertador em excelência, como o novo Josué, liderando o povo de Deus em um novo êxodo, mas um êxodo espiritual agora, a libertação do poder do pecado e das trevas. Então a restauração da adoração acontece quando Jesus se torna um novo centro cultural, um novo templo. Nós não temos mais aqui nesse prédio uma sacralidade,
Porque Jesus é o templo. E quando nós conhecemos o Senhor e cremos no Senhor, Ele passa a habitar em nós. E nós somos o templo. Por isso, esse lugar que nós estamos não é sagrado, é um prédio. O que é sagrado é a sua vida. O que é sagrado é a sua escolha de vida. Agora, o lugar em que nós estamos, a mulher não precisa ir ao templo para ser purificada. Ela encontra a purificação e a presença de Deus no próprio Cristo. O verdadeiro culto agora acontece aos pés do Senhor da vida, e não mais em um lugar. Se antes, no Antigo Testamento, as pessoas precisavam ir até o templo, até Jerusalém, mesmo os que estavam longe de Jerusalém, para adorar ao Senhor, agora a única coisa que você precisa é fechar os seus olhos e falar com Deus. E olha, fechar os olhos ainda nem é regra, hein? Tem nada bíblico sobre isso. Fechar os olhos é apenas uma maneira de nos concentrar no Senhor. Mas nós temos acesso direto a Deus. E o texto termina com uma nota de celebração coletiva, de alegria. A libertação da mulher curvada transformou aquela sinagoga de um campo de batalha legalista, pode isso, não pode aquilo, em um salão de festas do reino de Deus. O que aponta para o banquete do fim dos tempos. Sabe aquela música Vinho e Pão que nós cantamos? E logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir. Nesse dia, meus irmãos, vai ser festa. Som alto, Jesus servindo a gente, todos juntos, sem pecado, sem morte, sem dor, sem saudade, acabou tudo. Naquele momento, nós estaremos com o Senhor para sempre. E não precisaremos mais nos preocupar com tantas coisas que nos impedem de buscá-lo. Crianças, a Bíblia nos conta a história dessa mulher que estava curvada e que parecia sempre estar olhando para baixo, procurando alguma coisa no chão. Mas Jesus olhou para ela com amor. Jesus olhou para ela da mesma forma que Ele olha para vocês, quando vocês também estão tristes, quando vocês estão com medo, quando vocês fazem coisas erradas, motivadas pelo pecado. Jesus quer ser o melhor amigo de vocês. Ele quer ser aqueles que te livra do escuro. Ele quer ser aqueles que te faz obedecer os seus pais por gratidão e não por medo dos seus pais. Jesus quer habitar o mais profundo da vida de vocês, crianças. Assim como Ele fez com essa mulher. E Jesus está aqui conosco. A única coisa que você precisa fazer, criança, é crer no Senhor. É crer que Ele está aqui, é acreditar que o Senhor está aqui e está falando com você. Mas não é só criança que precisa crer. Porque a verdadeira adoração só é possível após essa libertação de Cristo. Nós só podemos oferecer sacrifícios de louvor porque Ele nos tirou do lamaçal e nos colocou sobre a rocha que é o próprio Cristo. Jesus deve ser o centro da nossa alegria, o objeto do nosso louvor, aquele que nos conduz à presença do Pai. Adorar a Deus, meus irmãos, em última análise, é se alegrar na obra completa de Jesus. E qual é a obra completa de Jesus? Ele veio, encarnou, viveu a vida que nós não poderíamos viver, morreu a morte que nós merecíamos morrer. Nós recebemos a recompensa que era para Ele, e Ele ainda está preparando uma morada para nós, quando nós estaremos com Ele para sempre. Então, meus irmãos, Jesus vê quem precisa de libertação, Jesus enfrenta tudo o que escraviza, e Jesus restaura a verdadeira adoração. Eu quero concluir te fazendo alguns convites, e o primeiro é: olhe para Jesus antes de olhar para si mesmo. A mulher encurvada passou 18 anos sem conseguir mudar a sua própria condição. Nenhum esforço, nenhuma disciplina, nenhuma religiosidade foram capazes de libertar aquela mulher. Foi só o olhar soberano do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que transformou a história daquela mulher. Nós também somos constantemente tentados a confiar na nossa própria força, na nossa experiência, no nosso próprio desempenho. Mas se tratando da vida cristã,
ela começa e continua da mesma maneira, olhando para aquele que nos vê primeiro. Lembra como foi que Agar chamou Deus no deserto, quando ela estava desesperada ali com o seu filho, tendo fugido da sua senhora? Tu és o Deus que me vê. Ninguém viu Agar, mas Deus viu. Lembram que Jesus falou para Filipe? Antes de você vir, eu te vi debaixo da figueira. Deus vê, Deus enxerga aquilo que ninguém mais enxerga. Deus nos vê de uma forma que nem nós mesmos conseguimos nos ver. Nós falamos muito em nossa época sobre autoconhecimento, mas é impossível se conhecer de forma plena sem conhecer o Senhor. Vai ser um espelho manchado, distorcido da sua própria imagem. E é isso que faz com que tantas pessoas busquem realização no seu corpo, na sua carreira, no seu dinheiro, nos seus relacionamentos, no seu poder de influência ou em qualquer outra coisa. Enquanto os nossos olhos permanecem fixos em Cristo, nós encontramos graça para continuar caminhando para a nossa esperança de recomeçar todas as vezes que as nossas forças acabarem, porque às vezes as nossas forças acabam, meus irmãos. Em segundo lugar, abandone tudo aquilo que compete com a autoridade de Cristo sobre a sua vida. O chefe da sinagoga conhecia a Bíblia, ele conhecia a lei de Deus, mas ele não conhecia o coração de Deus, do Deus que havia dado a lei. E é possível defender tradições, é possível exercer atividades religiosas, é possível até ocupar um lugar na comunidade de fé, sem experimentar a alegria verdadeira da liberdade em Cristo. Você pode estar aqui tocando, pregando, sendo um diácono, servindo no ministério infantil e ainda ser preso ao seu próprio desempenho. Sempre que o orgulho, a autossuficiência, o ressentimento ou o apego às próprias convicções falam mais alto do que a voz de Cristo, nós estamos permitindo que novas correntes nos prendam novamente. A verdadeira liberdade não consiste em fazer aquilo que nós queremos, mas em nos rendermos diariamente ao Senhor que sabe exatamente daquilo que precisamos. Um exemplo claro disso é aquela pessoa que diz assim: eu não vou para a igreja porque eu quero ser livre. Eu quero poder tomar minha cerveja, fumar meu cigarro, falar meu palavrão. Onde que isso é liberdade? Pede para ele parar de fumar. Vê se ele consegue. Ele não consegue. Ele está preso ao cigarro. Pede para ele se alegrar sem o rolê da sexta-feira. Ele não consegue. Não tem graça, sextou, gente. Eu preciso daquele momento, porque senão... Será que liberdade é isso? Liberdade é você conseguir, inclusive, não fazer aquilo que você quer. É você ter forças para dizer não para os seus desejos mais profundos. Nós conseguimos muitas vezes fazer uma dieta, nós conseguimos fazer um exercício físico, nós conseguimos estudar uma língua. Agora tenta passar um dia sem pecar. Um dia. Sem ser egoísta, sem ter um pensamento impróprio, sem falar com as pessoas de uma forma que desagrade ao Senhor. Tenta um dia. Você vai ver que é só o Senhor. Só Ele pode nos libertar. Então, por fim, viva para a glória de Deus como alguém que foi alcançado pela graça. Qual foi a primeira reação daquela mulher? Glorificar a Deus. Porque quem experimenta a libertação de Cristo jamais consegue permanecer indiferente na sua vida. O Evangelho não muda apenas o destino eterno da nossa vida, para onde nós vamos quando nós morrermos. Ele transforma a maneira como nós trabalhamos, como nós servimos, como nós perdoamos, como nós enfrentamos o sofrimento quando ele vem, os nossos relacionamentos com as pessoas. Então, se ainda existe hoje alguma área na sua vida que continua curvada, endurecida, distante do mesmo Senhor, ouça novamente a voz de Cristo nesse texto. Porque o mesmo Cristo que chamou aquela mulher, continua chamando pessoas para si, através da sua graça salvadora.
Você não precisa dar o dízimo. Você não precisa fazer sacrifícios. Você não precisa ser plenamente obediente. Porque você não vai conseguir. Você precisa crer em Cristo. E Ele vai fazer o resto.